Hoje eu vou conversar com Mila Deolano, ela que é vice-presidente da AB5AM. Mila, hoje nossa conversa vai ser sobre vistos americanos, esse sonho americano que muitas vezes a gente acha que está tão distante, mas pode estar mais próximo do que a gente imagina, não é? Exatamente. O sonho do americano está muito próximo desde que você tenha uma assessoria experimentada nos tipos de vistos que existem para os Estados Unidos. Eu acho tão bonitinho você falar experimentada, né? Porque a Mila parece ser gringa, mas a Mila é paranaense de Ponta Grossa, né, Mila? Sou ponta-grossense com muito orgulho. Mila, essa assessoria experiente, né, que tenha essa dinâmica de já ter vivenciado outros processos, que tenha as certificações e a capacitação americana, ela é tão importante porque muitas vezes você lida com o sonho não só da empresa de investir fora do Brasil, mas com a realidade da própria família, né? Claro, eu acho que quando você está pensando num sonho americano, você tem que pensar primeiramente para quem é esse sonho. É para minha empresa? É para minha família? É para os dois, para as duas coisas, não? Então, a gente tem que pensar sempre qual é o caminho certo para que eu somente globalize minha empresa ou para que eu leve a minha família a residir nos Estados Unidos. É o primeiro passo, a primeira decisão, Elô. Eu acho que é aí onde entra esse advogado de imigração que tem a experiência em diferentes tipos de vistos de negócios ou de só vistos de imigrantes mesmo. Como nós só trabalhamos com o visto EB5, o primeiro passo para uma família que vem para a gente fala, Mila, eu quero ir fazer um investimento que me leve ao Green Card. Eu falei, ótimo, eu posso te ajudar. Mas você já conversou com advogados de imigração? Porque existe um almanaque, né, de diferentes tipos de vistos, com diferentes intenções e requisitos, né? E é muito importante que a família, o empresário, o investidor tenha conhecimento para fazer uma decisão que seja realmente a melhor. E essa decisão, ela pode envolver uma série de características, né? Então, quando você quer colocar teu dinheiro fora do Brasil e entender como que esse dinheiro pode te trazer o visto americano, também como você, que foi o meu caso, né? Que buscou essa consultoria justamente para garantir para os filhos um estudo com os mesmos acessos que um cidadão americano, né? Conta um pouquinho como muitas famílias optam por esse visto, pensando no estudo dos filhos. Claro que sim. Vamos falar então especificamente do programa de EB5, que é um visto de imigrante, que é o que a gente costuma chamar de caminho VIP para a residência americana. O que é isso? É que cumprem com dois requisitos, que é o investimento mínimo de $800 mil, se esse investimento for em uma área de alto desemprego, em uma área rural ou um projeto de infraestrutura pública. Fora dessas três categorias, seria um investimento de 1,50 milhão. O que esse investimento dá para o investidor brasileiro? Cumprindo com o requisito, né, desse impacto econômico, gerando 10 empregos americanos, você consegue o Green Card. Tá? Então, você faz um investimento em um projeto patrocinado por um centro regional designado pela imigração e esse investimento tem que gerar 10 empregos americanos. São únicos 2 requisitos. Por que é bom para uma família que tem um filho estudando nos Estados Unidos? Porque, às vezes, a família diz, nossa, eu não quero mudar agora, eu não estou dependendo de um outro tipo de visto de habilidade, outro tipo de vistos que precisam de um patrocínio de uma empresa americana. Eu quero somente oferecer essa oportunidade para o meu filho ter a residência americana. Então, esse investimento é o caminho mais fácil. Eu tenho um músculo financeiro para investir no futuro do meu filho, entrando dentro desse programa e investindo em um projeto patrocinado por um centro regional. E esses $800 mil, você patrocina esse investimento, né, dentro dessas áreas de baixa densidade, mas esse dinheiro volta para o investimento, né? Esse dinheiro volta o Green Card, é isso, né? Exatamente. Tem todo um processo, é um processo de investimento no início. Esse investimento precisa cumprir com o requisito de geração de empregos por pelo menos 2 anos. Esses são os requisitos do programa. Agora, cada fundo EB5, em cada projeto diferentes, porque é um centro regional com diferentes fundos EB5, o investidor escolhe onde for investir, né? E cada projeto tem um período de maturidade diferente. O caminho de imigração não muda. Tá? Em projetos em áreas de alto desemprego, geralmente você recebe a aprovação inicial do seu Green Card entre 18 a 24 meses. Em um projeto rural ou que a gente gosta de chamar em áreas com menos de 20 mil habitantes, você recebe essa aprovação entre 9 a 12 meses. Aí é a única diferença. Enquanto ao fundo, o período para que eu recebo o meu dinheiro de volta depende.
Alguns projetos você recebe seu dinheiro de volta entre 3 a 4 anos, outros projetos você pode receber o seu dinheiro de volta entre 4 a 6 anos ou até 7 anos. Realmente depende do tipo de fundo, o tipo de projeto e a localização. Mas o dinheiro ele fica congelado, né? Esse dólar, esses 800 mil dólares, ele fica congelado. Então, mesmo que você tem que ter musculatura financeira, porque esse dinheiro não pode fazer falta nos seus investimentos, na operação do teu dia a dia da empresa ou da família. Mas são 800 mil dólares, né? Dólar é sempre dólar, né? Diferente da desvalorização que outras moedas como o real acaba tendo, né? No decorrer do tempo, né? Pelas questões econômicas que a gente vivencia, né? Com certeza, essa é a primeira etapa, eu posso viver sem os 800 mil dólares. Eu tenho o músculo financeiro dentro da minha empresa ou no patrimônio familiar que eu possa viver entre 4 a 6 anos sem esses 800 mil dólares. Porque uma coisa que tem que entender aqui também, na rentabilidade, nesses tipos de projetos, é muito baixa. Então, se é um investimento que você espera receber uma rentabilidade alta, o EB5 não é para você. O EB5 é um investimento com o único intuito de chegar à residência americana. E quando você investe, principalmente para os filhos terem essa facilidade no estudo, eu acho que é importante colocar que os filhos acabam tendo os mesmos benefícios que um cidadão americano, né? Então, acesso a bolsas, a emprego, né? Porque muitas pessoas vão estudar nos Estados Unidos, gastam muito, investem muito no custeio da escola e da moradia, e depois não conseguem trabalhar lá, não conseguem concorrer a bolsas, né? Você vê essa realidade acontecendo? Essa é a realidade número 1 que a gente vê em todos os investidores brasileiros, tá, Elo? Porque imagina que você está investindo na educação dos seus filhos desde o prezinho em uma escola internacional para que o seu filho seja bilíngue, investe em uma educação bilíngue toda a sua vida no Brasil, manda o filho estudar fora com o visto de estudante e logo terminando a universidade não consegue um patrocínio, não consegue um visto de trabalho, o H1B, ou o patrocínio de uma empresa americana e precisa voltar para o Brasil, né? E geralmente isso é uma frustração muito grande para os pais depois de tantos anos de investimento. E o EB5 é uma solução para aquelas pessoas que falem, nossa, meu filho realmente quer fazer a vida fora, deixa eu emprestar esses 800 mil dólares porque esse dinheiro volta, né? Emprestar esse dinheiro para o meu filho, ele vai fazer o EB5, vai receber o green card, vai ter a residência americana e como você falou, esse retorno do capital dos pais volta na vida diária dos filhos. Acesso a bolsas, né? Ele vai ter essa abertura ao mercado de trabalho, ele vai poder trabalhar para qualquer companhia americana sem nenhuma restrição. Esse retorno que a gente fala da rentabilidade alta vem no dia a dia. Sim. E algumas pessoas me falam, mas você fala tanto de investir no Paraná, de manter o recurso dentro do Paraná, defende tanto essa questão da economia do Estado, e você fica falando sobre visto americano. Eu acho que justamente isso, né? Quando o pai, os avós, as empresas familiares conseguem financiar o estudo de um filho fora, esse filho volta muito mais preparado justamente para continuar no desenvolvimento da empresa, da companhia, da família aqui no Brasil, né? Mas com essa facilidade de ter o green card e poder ir e vir aos Estados Unidos quando quiser, inclusive para captar investimentos e fazer a própria empresa crescer, né? Exatamente. E eu também acho que você tem que olhar nesse investimento não como uma pessoa que sai completamente do Brasil. Eu acho que você tem que olhar para esse investimento nos filhos, ou até mesmo do empresário, como eu querendo criar essa ponte com os Estados Unidos e com o mundo. Porque a gente tem que olhar no poder do passaporte americano. Tá? Porque uma coisa muito interessante, depois que você tem 5 anos de green card, 2 anos de green card condicional, mais 3 anos de green card permanente, você pode aplicar para a naturalização, ou seja, o passaporte americano. E essa é o poder mais forte que você pode obter em um investimento EB5. Todas as portas que se abrem com o passaporte americano pode ser muito mais longe que o passaporte brasileiro. Para concorrer a fundos, a investimentos para a própria empresa, né? Fica muito mais fácil o acesso a capital estrangeiro. Qual o risco de investir no Brasil? Qual que é o risco de investir com um cidadão americano, né? Com certeza, é um empresário global. E Mila, quando você fala sobre a gente vê muita informação, quando você começa a falar sobre um assunto ou pesquisar sobre um assunto, você começa a
torpedeado por informações, né, nas redes sociais e o algoritmo te acha, né? E a gente vê uma série de mecanismos, de formas, e depois que eu comecei a me interessar por esse assunto, eu vejo muitas ofertas de programa de investimento. Qual é a garantia que a AB5AM dá da seriedade dos projetos que você investe? Porque se um desses aportes, se a empresa falir ou se a construção, se o investimento não acontecer, você acaba perdendo o recurso, né? Claro, primeiro a gente tem que falar sobre a EB5. O programa EB5 passou por uma reforma muito forte em 2022, que é a reforma de integridade e transparência total. Então, o nosso compromisso como centro regional é também ter essa transparência com os nossos investidores. Por exemplo, o primeiro passo para que o investidor EB5 tenha essa certeza que está entrando em um centro regional sério é comprovar que estão devidamente designados pela imigração no próprio website. Né? Você pergunta qual é o seu nome do centro regional, qual é o seu número de registro e facilmente você pode comprovar dentro do site de imigração que nós estamos devidamente registrados. É o primeiro passo. Logo, nós, como centro regional, nós somente fazemos EB5, Elô. Mas nós não somos a construtora, não somos o desenvolvedor. Nós somos os gestores do fundo EB5. Vocês coordenam o processo. Exatamente. Então, nós podemos selecionar a dedo que projetos vamos colocar no nosso portfólio. Então, antes de chegar ao investidor EB5, antes de chegar essa pessoa que tem esse interesse nesse tipo de visto, já passou por um pente fino da nossa própria companhia. Nós queremos o sucesso do investidor, não somente no Green Card, mas também em receber o dinheiro de volta. Com isso, quais são os nossos maiores requisitos? Nós somente representamos projetos na área imobiliária, tem uma estratégia de saída muito clara, né? Ou seja, a venda, ou seja, o refinanciamento, um período de maturidade de investimento de entrada e saída muito claro em cada um dos nossos fundos. Nós somente representamos projetos que já estejam em construção e que esses projetos não precisem do capital EB5, Heloísa. Muito importante. A primeira coisa que o investidor precisa olhar dentro de um projeto é: precisa do meu dinheiro? Quanto que precisa do meu dinheiro? Quais são os colaterais? Porque eu quero ter a certeza que esse projeto vai ser construído, vai ser terminado, vai ser estável o suficiente para retornar o meu dinheiro. Ótimo. E quais essas mudanças recentes anunciadas pelo governo Trump de fazer o visto para os super ricos, né? Eu vi que eu pelo menos te acionei no primeiro minuto dizendo: Mila, e agora? O que acontece, né? Porque como ele muda de opinião, ele faz tantas coisas, né? De forma tão espontânea, a gente fica com um receio. Então, como que vocês estão vendo essas mudanças no governo Trump e isso pode impactar os processos de EB5? Primeiramente, a gente fala para os nossos investidores: não entrem em pânico e procurem informações lícitas, né? Porque, como você falava também, hoje em dia, todas as redes sociais, eles recortam as mensagens e direcionam as pessoas para uma informação incompleta e que dão interpretações que são incorretas. Não? Então, a primeira coisa é: apareceu alguma coisa na rede social que eu fiquei com dúvida sobre processo de imigração, de investimento, qualquer tipo de visto, pergunte para um advogado de imigração, pergunte para uma pessoa reconhecida nessa área, né? Agora, sobre a administração do Trump, na verdade agora ele está cheio de surpresas, está assinando uma ordem executiva todos os dias, praticamente. Na área de vistos, a gente tem visto que eles vão ser muito mais rigorosos no cumprimento de cada requisito de cada um. Por exemplo, nos requisitos do visto L1, no requisito do visto E2, até mesmo do F1. Muitos advogados de imigração estão dando o conselho para que as famílias reconsiderem o visto F1 só para aquelas pessoas que estejam indo para a universidade. Porque agora, com cursos de inglês ou umas escolas mais ou menos, provavelmente o seu visto vai ser negado e você corre até o risco de perder o seu visto de turista. Tá? Então, sempre antes de você tomar qualquer decisão, e consultar com um advogado de imigração. Enquanto ao EB5 e enquanto ao Gold Card, né, que a gente fala o Trump Card, que foi, nossa, o visto dos ultramilionários de 5 milhões de dólares, a gente não tem muito detalhe, né? A gente não sabe exatamente o que será esse tipo de visto. A gente tem escutado, são especulações, que esse tipo de visto vai ser para ultramilionários, que terá esses benefícios de impostos, né, dentro, um benefício tributário para esses investidores. E também tem a especulação que esses 5 milhões de dólares seriam uma doação.
né? Não tenha nenhum requisito de geração de empregos. Ultramilionários mesmo, né? Não, porque doar realmente 5 milhões de dólares. milhões de dólares para o Exato. governo americano, né? A gente está falando de uma quantia bem significativa, Exatamente. né? Sendo que tem outros caminhos, né? Outros caminhos. E diferencia do EB5, porque o EB5, na verdade, você está entrando com o único objetivo de fazer um impacto na economia americana, gerar empregos e esse dinheiro volta. Praticamente um empréstimo. E está comprovado que o programa EB5 tem feito um impacto econômico muito grande nos Estados Unidos nos últimos anos. Não se pode negar. Então, a gente não acredita que o EB5 seja terminado, seja cancelado ou que vai ter um excluído plano completamente. paralelo, né? Exatamente. Eu acredito que possa coexistir ou que, dependendo com agora, que aconteça, que em 2027 o programa EB5 não seja renovado. Porque ele tem uma segurança pelo Congresso, né? Exatamente. Em 2022, o programa EB5, quando passou pelaquela reforma que eu comentei antes, ele também foi aprovado pela legislação, ou seja, passou pelo Congresso. Para que esse programa seja completamente cancelado, tem que passar pelo Congresso. Ele não pode somente fazer com uma ordem executiva. As canetadas do Trump não podem, exatamente, então, interferir. Ele tem o poder os republicanos são a maioria, ele poderia tentar, mas não seria da noite para o dia. Tá? Até porque esses investimentos acabam impactando muitas dessas lideranças políticas regionais, né? Claro, claro. Uma coisa também que tem que ter claro, Luiz, é que também com a legislação atual, a gente tem essa cláusula de grandfather, ou seja, a cláusula de proteção. Então, se o investidor faz um investimento até o dia 30 de setembro de 2026, você está protegido na legislação atual. Então, se o programa terminar em 2027, você fez o seu investimento, né, até esse período de proteção, o seu caso vai ser revisado de acordo às leis de quando você enviou a sua petição. E quando você faz a entrada no EB5, você legitima toda a família, né? Esse investimento é para pai, para mãe e para todos os filhos menores de 21 anos. Ou só o filho estudante, ou também como estratégia tributária, o empresário brasileiro decide que vá somente a mãe e os filhos. Entendi. Então, tem vários meandros que você tem que estudar bem para entender qual que é o melhor caminho, né? Claro, por isso é importante o advogado de imigração. Legal. Mila, e pra gente encerrar, como está sendo o seu sonho americano? O meu sonho americano está sendo maravilhoso. E você saiu de Ponta Grossa aqui do Paraná há quanto tempo? Então, eu saí de Ponta Grossa quando eu tinha 9 anos, mudei para Curitiba, e de Curitiba, a minha trajetória global que eu falo, eu fui para São Paulo primeiro, logo eu morei no México, primeiro por 2 anos e meio, voltei para Curitiba, e depois eu fui para os Estados Unidos com visto de estudante, né? Realmente eu fui para aprender inglês, e terminei ficando por lá. Casei com um espanhol, formei uma família linda, né? E realmente agora, hoje, no meu trabalho corporativo, eu vejo o benefício de ter 2 passaportes, né? O passaporte brasileiro, o passaporte americano. E eu também vejo no meu dia a dia, trabalhando com empresários brasileiros que têm o passaporte americano, a facilidade, né, desse intercâmbio de negócios. Tem sido primordial. E como que é para uma mãe executiva viajar pelo mundo promovendo esse programa com 4 filhos em casa? Para mim, na verdade, é um orgulho muito grande, da minha parte, por ter conquistado um sonho de estar nesse mundo corporativo, de realizar não só o meu sonho americano, mas de outras famílias. Esse, para mim, é a satisfação maior que eu tenho, é poder ajudar famílias a realizarem seus sonhos através desse investimento. Mas eu também tenho que jogar flores ao meu marido. Eu não poderia fazer isso sozinha. A gente é uma equipe muito forte e nós apoiamos os sonhos de cada um. Que fantástico. Mila, muito obrigada, sempre muito gostoso receber você aqui no Paraná, você que é nossa afiliada há alguns anos já, né? A gente começa essa relação antes da pandemia e isso que eu gosto das relações que a gente tem profissionais que acabam virando vínculos de amizade. Então, muito obrigada por você estar em Curitiba mais uma vez e ser essa ponte segura quando a gente quer falar sobre investimento americano, sobre internacionalização, você é a nossa ponte segura para os Estados Unidos. Muito obrigada, Elô. Sempre um prazer voltar para casa. Conversei com Mila Deolano, ela que é membro do LEAD Paraná e é vice-presidente da EB5 AM.